Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 14. Enquanto vocês encontram Mateus 14, Mateus capítulo 15, melhor dizendo, e o versículo 22. Obrigado pela saudação de boas-vindas. Eu falei esses dias em Astorga, se o bispo Edson não for para o céu, ninguém vai. Que alegria, que bom poder ter amigos, né? Que bom poder saber que quando a gente senta do lado de homens de Deus, como o bispo Edson, o bispo Neto, a gente conta as mesmas lutas, né? E sabe que os desafios, eles são os mesmos para quem está na obra. Eu falo isso porque em uma época que não é muita vantagem ser pastor, né? Tem lugar que por causa dos maus, se você falar que é pastor, nem é bom você entrar no assunto. As pesquisas dizem que entre as profissões ou funções, as piores, mais desgastantes do mundo, primeiro, ser presidente dos Estados Unidos. Segundo, ser pastor. Então eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Edson, que há tantos anos, né, me admira a constância. Você encontra pessoas que um dia depois não é mais, mas desde que eu conheço esse homem há tantos anos, o mesmo, né? Não muda e nem envelhece, né, irmãos? Será que Sarandi é diferente de Astorga, né? Falei, bispo, o senhor e a sua esposa, sempre que eu os vejo, a mesma coisa. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos? Mateus capítulo 15 e o versículo de número 22, assim está escrito: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Se assente com a Bíblia aberta onde nós lemos, porque nós não vamos sair do texto que fizemos a leitura. Eu confesso que quando eu cheguei no ministério, há 22 anos pastorei o Astorga, uma sede regional, e há 26 anos na Batista Renovada. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu queria ser igual o apóstolo Celso, igual o bispo Edson, sabe? E um dia eu dei um grito, tentando dar um grito igual eles, eu fiquei rouco. E eu falei assim: Jesus, será que eu estou no lugar certo? Então, vamos devagar, porque eu sou filho de mineiro, daqui a pouco pega fogo, mas deixa eu te colocar no texto primeiro, porque eu admiro esses homens, sabe, que tem essa graça assim, para transmitir a palavra com aquele avivamento, aquela ousadia. Mas
Eu acredito muito que pelo poder da palavra, se Jesus preparar, até eu vou dar uns pulinhos aqui hoje. É verdade, vocês sabem disso, que um judeu ora 3 vezes ao dia. É verdade, nós sabemos também que um muçulmano ora 5 vezes ao dia. E também é verdade que o cristão ora somente quando tem uma luta. Meus irmãos, eu estou falando isso no geral, porque alguém deu conta de fazer uma pesquisa e concluir que o cristianismo é a religião que menos se fala com o seu Deus. E alguém um dia, interrogando um crente, disse assim: você trata o seu Deus como se ele fosse um Deus morto, porque você pouco fala com ele. A realidade é que as falsas religiões tratam os seus deuses mortos como se eles estivessem vivos. E a verdade é que muitos dos cristãos tratam o Deus vivo como se ele estivesse morto. O próprio Jesus, quando vai escolher os 12, você já leu, ele passa uma noite inteira orando, diz a Bíblia. E ainda veio um Judas. E falando em tese, e no geral, os cristãos, eles primeiro escolhem, eles primeiro compram, eles vão, depois eles voltam, e depois eles resolvem orar. Normalmente é assim que eu vejo como pastor. E meus irmãos, não buscar a Deus é o mesmo que dizer assim: Senhor, eu não me importo com o que o Senhor acha. Não consultar o Senhor, não invocar o nome do nosso Cristo Jesus, é o mesmo que dizer: pode deixar comigo que eu mesmo resolvo. Então, meus queridos, é normal você encontrar em todos os lugares alguém que ainda tem dificuldade com a oração. Uma irmã chegou para um pastor e contou uns problemas do casamento. E como pastor, como todos nós, nas nossas limitações, nem sempre temos uma palavra, pelo menos de imediato. O pastor, com muito carinho e cuidado, disse: minha irmã, vem aqui, vamos orar. E ele contou que a irmã não gostou. E a irmã disse: pastor, eu trouxe um problema terrível para o senhor, uma coisa tão ruim, e o conselho que o senhor me dá é: vamos orar. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia me dizer uma outra coisa, como se dissesse oração. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, como eu vi aqui, precisa sim transformar a preocupação em oração. A igreja, é verdade sim, precisa continuar crendo que tudo pode ser mudado pelo efeito, o poder da oração. A igreja precisa continuar crendo que o Deus que nós invocamos é o Deus que tudo pode, e nós buscamos a Ele acreditando que a Ele tudo é possível. Eu vou te explicar com exemplo e já entro no texto. Eu ouvi de uma reunião no Nordeste, uma região que não chovia há 6 meses. E a igreja entrou em uma campanha de oração, e já tinha alguns meses eles orando, pedindo por chuva. E nessa campanha de oração tinha uma jovem que todos os dias ela vinha com guarda-chuva. E um dia um irmão não muito crente, duvidando de que Deus ia mandar chuva, foi zombar da irmã e disse assim: irmã, nós estamos sim numa reunião de oração, mas você está com guarda-chuva quando não tem nenhuma nuvem no céu. Por que você traz o guarda-chuva, irmã? E a irmã, com muita autoridade, cheia de Deus, olhou para ele e disse: o irmão não está buscando a Deus acreditando que ele vai mandar chuva,
E ela disse: eu acredito tanto que Deus vai nos ouvir, que eu já vim preparada, porque ainda nesta noite pode chover. Oh, meu irmão, você veio preparado? Eu vim aberto ao que Deus quer fazer. Em um ambiente espiritual a gente tem que estar aberto, porque você não sabe se esse é o dia que Deus reservou para dar uma reviravolta na vida de alguém. Eu não sei se hoje é o dia que Deus reservou para fazer um milagre, para trazer uma cura divina. Então nós estamos todos aqui no nome poderoso de Jesus, e se Ele quiser nós estamos prontos, nós estamos abertos e viemos aqui buscar ao nosso Deus, crentes de que a Ele tudo é possível. Por isso este encontro de oração. Mas escuta, o texto que lemos, ele fala de uma mulher que foi buscar a Jesus. Porque por mais que alguém se dispõe a nos ajudar, por mais que o Senhor levanta pessoas do nosso lado, vocês sabem, eu sei, que os problemas são nossos. Por mais que alguém se levante para tentar caminhar com a gente, nos auxiliar, a gente sabe que mesmo algumas pessoas caminhando com nós, eles não podem caminhar por nós. Então, a gente entende que as pessoas que buscaram em Deus, ou que buscam a Deus hoje ainda, é porque eles entenderam que a responsabilidade é deles, a causa é minha, e eu preciso então buscar o nome do Senhor. Então, o versículo 22 diz que esta mulher vai buscar ao Senhor Jesus, mas está escrito no versículo 22 que ela tem um discernimento de que o problema que ela está enfrentando é espiritual. Preste atenção. Essa mulher entende que o que ela está enfrentando, ela não está lidando com algo natural, porque ela diz no verso 22, que a sua filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, ela busca porque ela tem um problema, mas ela busca com discernimento, porque ela entende que o problema que ela enfrenta em sua casa é porque Satanás está atormentando a sua filha. E se eu busco a Deus discernindo que é algo espiritual, isso é importante, saber diferenciar. Se eu sei que é espiritual, eu não vou tentar resolver de maneira natural, porque nesse caso aqui, remédio não resolveria. Nesse caso, brigar não resolveria. Nesse caso, tentar com algum recurso desta terra não traria a solução. Mas esta mulher que está empenhada a buscar a Cristo, ela tem esse discernimento que ela está em uma luta espiritual. E ela tem tanto discernimento que ela entende, se o problema é espiritual, eu já sei quem pode resolver. Se é luta espiritual, eu preciso ir até a pessoa certa, eu tenho que ir atrás de quem pode resolver. Você entende que na nossa busca, eu preciso ter de Deus discernimento, porque sim, tem coisas que são naturais, tem doenças que faz parte do envelhecimento, às vezes do descuido da alimentação, tem coisas que você sabe que faz parte do mundo natural e a gente vai enfrentar também. Mas eu preciso entender que também aquele que crê em Deus trava as lutas espirituais, e nessas lutas espirituais eu preciso então parar de lutar contra carne e sangue.
Eu preciso entregar a Deus e deixar Deus fazer. Eu preciso me recorrer a Cristo Jesus, contar para aquele que pode resolver tudo. E eu preciso saber que as armas também são espirituais. Essa mulher discerne que o problema não é algo natural. E ela diz: vou até Jesus, vou buscar nele, porque se é espiritual, isso é coisa para Deus. E ela vai atrás de Jesus nesta causa. Você já parou para pensar, por exemplo, se tem alguém aqui que o exame, todo exame que você faz, não dá nada? O diagnóstico diz que está tudo normal e você sabe que não está. Você não entende como eu conversei com um rapaz essa semana, pastor? Quando eu estou com a esposa que eu amo, não consigo estar, dá uma coisa ruim. E quando eu estou com a amante, pastor, que eu acho então que o melhor é estar lá, porque com a esposa que eu tanto amo não dá certo, aí também lá não consigo ser feliz, dá vontade de voltar. Ele: pastor, eu estou ficando doido, porque parece que eu vou enlouquecer, eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui com a esposa, me sinto mal e digo: vou para lá então, que talvez lá é o melhor para mim. Quando eu chego lá, passa 2 dias, eu já quero voltar. Pastor, me ajuda. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos no lugar certo e já foi invocado o nome do Senhor, a igreja já entrou em jejum, e nesta noite, pelo poder do nome de Cristo Jesus e da sua palavra que está sendo lançada em teu coração, se é uma luta espiritual, as forças das trevas não vão resistir. Ainda hoje Jesus te cura, ainda hoje Ele se manifesta até o final deste culto, trazendo esta vitória no mundo espiritual de alguém que está discernindo. Senhor, eu estou aqui, porque se fosse coisas naturais, já tinha resolvido lá, Senhor, mas eu vou resolver na oração, diante daquele que tudo pode. Ele está falando com alguém aqui. Verso 23. Mas nesta busca, o verso 23 fala de um silêncio de Jesus, que para mim é pior do que um não. É ou não é? Porque quando você busca e Ele diz não, o Senhor, obrigado por ter falado. Mas quando você busca, Ele não diz que sim, nem que não. O verso 23 diz: mas Ele não lhe respondeu. Diz o verso 23, Ele não lhe respondeu. Escuta, eu não sou assim com os meus filhos, principalmente os pequenos. Esses dias, esses tempos, eu tirei o Benjamin da rua, e ele ficou bravo, esperneou e olhou para o pai e falou: por que, pai? E não dava tempo para explicar. E eu disse: porque sim, e vem para cá. Porque nem tudo nós como pais explicamos na hora. Porém, me ajuda aqui, Pablo, com o teclado. Posso, bispo? A irmã do teclado, pode usar aqui? Amém. E Jesus, Ele não fala nenhuma palavra. O texto ainda diz, verso 23, que além de enfrentar, olha como que é um desafio buscar. A mulher tem certeza que é o Satanás que está contra ela. E ela diz: eu vou até Jesus. Ela vai buscar em Jesus. Verso 23 diz que Ele não lhe respondeu. E continua o verso 23 que nós lemos, dizendo que como se não bastasse, vem a oposição dos discípulos, que o pastor Neto falou aqui. Os discípulos, aqueles que foram levantados para ajudar as pessoas a irem até Jesus. O versículo 23 diz que eles estão tentando impedir essa mulher de ir até Jesus. Tem discípulo assim? Tem. Teve uma em nossa igreja uma vez, que uma jovem muito necessitada entrou pelas portas da igreja, com uma roupa não muito adequada para a ocasião, mas eles não entendem.
E uma jovem na porta, uma jovem senhora na porta da nossa igreja disse: se eu fosse o pastor com essa roupa, você não entraria aqui. A jovem assistiu o culto porque já tinha entrado e nunca mais voltou. Meu irmão e minha irmã, você vai ver na Bíblia o cego de Jericó e tantas outras situações de alguém que se levanta em oposição àquele que está decidido buscar em Cristo Jesus o que ele precisa. Olha a luta dessa mulher. Ela tem na casa dela o diabo contra ela. Ela tem o silêncio de Jesus. E ela tem os discípulos de Jesus dizendo: Jesus, manda essa mulher calar a boca. É o que está no texto aí. Manda essa mulher embora, porque vem gritando atrás de nós. E você já viu mulher gritar e fazer escândalo? Eu acho que nós desistiríamos aqui de buscar. Repito, o diabo está contra ela. Jesus não responde nada. Os discípulos, que era para ajudar ela a se aproximar de Jesus, está espantando. Dá um lá maior. Por isso, lembra daquele hino? A gente precisa entender o que Deus está falando. Você lembra? Vamos cantar? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você sabe, canta. Basta somente o que Deus irá fazer. Eu creio, Pai. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Amém. Depois a gente termina. Escuta. Ela deve ter pensado: o que eu vou fazer? Em casa o diabo contra mim e a minha família. Jesus não me responde. E os discípulos de Jesus contra mim. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que ela resolve não desistir. Verso 24. O versículo 24 diz que Jesus resolve falar. Mas quando ele resolve falar, está escrito que ele responde não. Essa mulher tem mais um motivo para desistir. Por quê? Você já recebeu um não de Deus? O não de Deus pode ser um livramento. O não de Deus pode ser: eu tenho algo melhor. O não de Deus não é muito bom a gente ouvir, porque talvez não fazia parte dos nossos planos naquele momento que Deus disse não. Mas Ele pode dizer não para mim. Eu é que não posso dizer não para Ele. Ele pode. Então às vezes Deus, Ele fala não, porque Ele prefere me ver chorar por um momento do que me ver chorar o resto da vida. Ele fala não. E o versículo 25 diz que Satanás contra ela, dentro da casa dela, lutando contra ela. Jesus já tinha ficado em silêncio, os discípulos impedindo ela de se achegar a Jesus. Jesus fala não. Então nos chama a atenção o verso 25 que nós lemos, que essa mulher resolve fazer uma coisa que ela não tinha feito ainda. O verso 25 diz que ela acrescenta nessa busca a adoração. Porque ela pensou assim, ela teve a sensação que a oração estava falhando. E ela pensa: se a oração falhar, eu vou adorar. Adorar no momento que Satanás estava bagunçando com a sua casa. Adorar no momento do silêncio de Jesus, de discípulos de Jesus se levantando contra. Adorar no momento que, quando Cristo, depois de quebrar o silêncio, diz não.
E ela então, que está decidida a continuar buscando, mesmo que está tudo isso contra ela, ela então resolve acrescentar a adoração nessa busca, diz a palavra de Deus. E ela então, na adoração, ela vai até Jesus por causa de uma necessidade. Mas quando parecia que não estava acontecendo nada, ela para de pedir e ela passa a adorar. Oh Jesus! Talvez tem gente aqui com essa sensação de que a oração não está subindo. Eu queria te recomendar e te dar esse conselho, seguindo esses passos que essa mulher deu. Se a oração parece que falhar, experimenta adorar, experimenta se render a Ele, experimenta dizer: Senhor, por um instante então, meu Deus, eu vou consagrar um jejum, meu Deus, para adorar. Eu vou fazer um propósito de segunda ou esse fim de semana para te adorar, meu Deus. Eu vou vir buscar, mas eu vou me prostrar para me render a Deus, para me entregar a Deus. Oh meu irmão, o Deus dos céus procura adorador. Aí parece que isso vai ser invertido, né? Porque se Ele procura adorador, o adorador que estava só pedindo, mas resolve agora adorar, não é mais ele que procura Deus, é Deus que procura ele. E se Deus te achar neste lugar, Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Experimenta adorar, experimenta. Então louve, simplesmente louve. Quem sabe canta. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Cante. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele caminha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Volta para o texto. Pastor, agora sim o milagre veio. Não. Versículo 26 diz que ela ouve mais um não. Só que agora Jesus vai explicar o porquê ele está dizendo não. O versículo 26, Jesus disse que não é certo pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, essa mulher sabia que ela não tem nenhum direito, porque ela não faz parte da linhagem de Israel, é uma mulher cananeia. E quando Jesus explica que a prioridade é os filhos, o pão é para os filhos, e nesse caso, qual o pão que ela precisa? O pão do milagre, o pão da libertação, o pão da transformação na sua casa, a sua filha, é o pão que ela precisa. E se Jesus está dizendo que a prioridade é os filhos, oh irmãos, deixa eu melhorar. O filho pródigo voltou, Lucas 15, lembra? E ele disse assim: eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai que eu não sou digno. E quando ele ensaia o discurso, ele chega lá, e ele começa a pedir perdão, o pai interrompe ele. E você sabe que o pai honra ele, faz festa, coloca um anel nos dedos, traz as vestes novas, coloca uma sandália nos pés. E o pai estava dizendo, em outras palavras: se o meu filho não for digno, quem que vai ser? E nesse caso aqui, nós estamos falando de uma mulher que não desiste, que alcança um milagre, uma mulher que adora, não sendo ela ainda filha. Imagina você que está aqui, que é filho e filha de Deus,
E Jesus garantiu: eu não posso tirar o que é dos filhos, ou seja, a prioridade é os filhos. Eu sei que a gente não é merecedor por causa de nós mesmos, mas a Bíblia diz que foi pago um preço na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nos tornamos herdeiros em Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo quanto foi conquistado na cruz é direito nosso, não por merecimento próprio, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se a Bíblia está dizendo aqui que é direito dos filhos, que a prioridade é os filhos, não saia desse lugar sem acreditar que apesar de toda a sua falha, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e é direito seu a cura divina, a libertação para a tua casa, o milagre que você espera, aquilo que eu já falei, que você não consegue explicar porque que não acontece, é coisas espirituais, e Deus está falando com alguém através desta palavra. Recebe o pão que é dos filhos, recebe o que é direito teu em Cristo Jesus, porque Ele falou: eu não posso tirar o que é dos filhos, é direito da igreja do Senhor. A mulher ouve o não, mas Ele explica o porquê que ele está falando isso. Mas então, olha o que essa mulher responde, versículo 27. Quando Jesus disse que ela e um cachorrinho era a mesma coisa, ah não, pastor, aí eu já tinha parado, aí eu tinha desistido. Eu adorei, os discípulos se levantaram contra mim, eu perseverei. Satanás tentando destruir a minha casa, eu não desanimei. Já ouvi 2 não de Jesus, Ele ficou em silêncio, e quando fala, fala não, e agora Jesus me compara com um cachorro, nós teríamos ido embora. Só que a Bíblia diz que quando Jesus fala, você e um cachorrinho é a mesma coisa, qual foi a resposta dela no verso 27? Sim, Senhor. Imagina Jesus falando aqui: você é um pecador miserável, e você dizer: sim, Senhor. Você está imundo, e você dizer: verdade, Senhor. Você não presta, e você dizer: o Senhor tem razão, Senhor. Você é um ignorante com a sua família. Você ora aqui, mas depois briga lá, e você dizer: é verdade, meu Deus. Imagina Jesus vindo de encontro aos nossos corações e revelando para nós mesmos quem nós realmente somos, e nós não irmos embora. Como esses dias eu vi, alguém ligou para um pastor e disse: ore por mim, pastor. Eu vi isso. E quando o pastor foi orar, o pastor teve uma visão de um caminhão, um acidente, e foi contando para aquele rapaz, e sem conhecer o rapaz, por telefone, o pastor disse assim: eu estou vendo que você é um obreiro na casa do Senhor. Ele falou: é verdade, Deus está te usando, pastor, e o que o senhor está falando aí é o meu irmão, ele está viajando. E o pastor foi falando, deu a característica do caminhão, Deus foi revelando. Mas ore por mim, pastor. Ele disse: vou orar. E o pastor disse: espera aí, irmão, eu estou vendo aqui que quando você está só e ninguém vê, você é um obreiro na casa do Senhor e você está adulterando. E o irmão disse assim: o senhor é mentiroso. E o pastor, Deus deu graça, e ele falou assim: eu sou mentiroso? Então fala que é mentira, que enquanto o teu irmão vai trabalhar com um caminhão, você está indo lá na casa do teu irmão dormir com a mulher dele, a tua cunhada. E ele falou: ô pastor, me perdoa. Olha só, irmãos, ele chamou o pastor de mentiroso quando Deus estava revelando. Meus irmãos, quem busca a Deus, quem vem adorar a Deus, de vez em quando Jesus apresenta nós para nós mesmos e mostra quem ainda nós somos, ou quem realmente somos. Mas quando Jesus encontra o adorador, o que está clamando, o que está em busca, porque quer mudança, porque quer Jesus,
e revela para nós quem realmente somos. Qual que é a humildade do adorador? Sim, Senhor, o que o Senhor está falando é verdade, o Senhor tem razão, eu sou tudo isso aí que o Senhor está dizendo. Sabe por que eu falo isso? Porque aos pés do Senhor Jesus, nós não podemos justificar os nossos erros. Em nossa igreja, o irmão esses tempos, pediu a chave para mim, para estar orando na igreja. Eu dei a chave e ele disse que entrou pelas portas, e quando dobrou o joelho, ele disse: soberano Deus. E ele ouviu uma voz: abaixa a bola, rapaz, porque eu te conheço. Para que mudar a sua voz para falar comigo? Eu sei quem você é. Deus quebrantou o coração dele, libertou ele, porque ele estava precisando de uma grande libertação. Se nesta noite Jesus falar para você quem realmente você tem sido, você vai dizer a ele: sim, Senhor, é verdade, o Senhor tem razão, eu sou tudo isso aí mesmo que o Senhor está falando. Você vai dizer assim. Mas ainda diz o verso 27. O 27, o 25 e o 22, 3 vezes ela chama Jesus de Senhor. Isso é tremendo, porque nessa busca, nesse se aproximar de Cristo, porque precisa muito, a Bíblia diz que ela busca reconhecendo quem realmente ela é, mas ela não vai embora por causa de não ser ainda uma filha. Ela busca também reconhecendo quem está falando com ela. Por isso, por 3 vezes: sim, Senhor. Eu reconheço quem eu realmente sou, e eu reconheço diante de quem eu estou. A Bíblia diz que eu não posso vir até Ele com arrogância. Eu não posso vir até Ele para buscar, para me justificar dos meus erros. Eu não posso ir até Ele sem reverência, exigindo alguma coisa. Eu preciso vir com humildade. Eu preciso vir com sinceridade. Eu preciso vir por baixo. Como o bispo Neto falou aqui, diante dele não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo. Diante dele todo joelho tem que se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor, e reconhecer que a gente só pode se Ele for nas nossas vidas, e nós só vamos se Ele for com a gente só consegue se for Ele lutando por nós. Oh, irmãos, quantas vezes, eu falei aqui no começo, nós como homens de Deus, e quantas situações, terça-feira passada, eu vi tanto milagre na nossa igreja, do culto de oração, as pessoas caindo, sendo libertas, Deus curando, tocando as pessoas, e anjos do Senhor movendo partes do corpo das pessoas, elas sendo curadas, e eu fiquei olhando aquilo e reconhecendo: o Senhor, eu não faço nada, o Senhor está fazendo isso, porque o teu povo está orando, porque tem gente necessitada aqui, por isso Deus se manifesta. Meus irmãos, esta mulher disse: eu sei que eu realmente sou isso, eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Então a mulher responde, dizendo que é verdade, mas ela fala assim: o Senhor precisa saber de uma coisa, que apesar de eu ser como um cachorro, o Senhor é o meu dono. Por quê? Porque ela falou: os cachorrinhos comem da mesa que caem da mesa dos seus senhores, e ela quer dizer com isso: eu sou sim, isso que o Senhor está falando, e o Senhor também é isso que eu estou dizendo, o Senhor é Senhor, porém o Senhor é o meu dono, porque eu sei que caem as migalhinhas e os cachorrinhos comem, e eu só preciso que o Senhor me dê um pouquinho, é o suficiente para o milagre acontecer. Versículo 28, o Senhor é o meu dono. Jesus disse: que isso? Que fé é essa? E Jesus disse: vai ser feito agora, conforme tu desejas. Depois do diabo ter se levantado, e ela disse: vou buscar. Depois de Jesus não responder, vou continuar buscando. Depois dos discípulos de Jesus se levantar contra, não vou desistir. Depois de Jesus responder e falar não mais uma vez, e dizer: você não é prioridade porque você não é filha, ela diz:
vou adorar o Senhor, vou continuar, eu sei que realmente sou isso, mas meu Deus, um pouquinho que o Senhor me der, Jesus, é o suficiente. E a Bíblia diz que a mulher que busca e adora e não desiste, ela recebe e vê acontecer 3 coisas. E eu encerro com isso, e eu nem vi o relógio. E é bom que eu não veja mesmo. Está ali. Primeiro, ela recebe o que não merece. Porque Jesus disse: você não é prioridade, você não é filha. Tem gente que não é filha recebendo o que os filhos não estavam recebendo. Quem busca e não desiste, e adora, e reconhece quem realmente é, e reconhece quem é esse Senhor, recebe o que não merece. A segunda coisa está aí. Quem busca não desiste, persevera em buscar, adora o Senhor, e uma hora adora, e uma hora busca, e uma hora se rende, e se humilha, e reconhece as fraquezas, diz que Jesus é Senhor. A Bíblia conta também que Deus concede o desejo do coração. Seja feito para contigo como tu desejas. Isso é forte, irmãos. Você imagina Jesus agora pegar alguém que crer aqui, que não desistiu, e dizer: seja feito conforme você deseja. Em terceiro lugar, a Bíblia conta que o milagre foi instantâneo. Ou seja, ela buscou aqui e Deus operou lá. Ela adorou aqui na presença de Jesus e a casa dela foi alcançada lá. Ela buscou a Jesus aqui e Jesus fez um milagre lá. E a Bíblia diz que o milagre foi instantâneo, naquele mesmo momento. Eu preciso orar com vocês. Quando eu falei de exames que não dá nenhum diagnóstico, ficou em meu coração que tem uma pessoa aqui assim. Se isso faz sentido para você, fica de pé essa pessoa. Exames não acham. É a senhora. É tão bom orar por quem crê. Isso porque a igreja já vem buscando, né? É a senhora. O que a senhora sente que os exames não detectam? Articulações. Meu Deus. Você faz exames, não dá nada. 3 anos. Toda a articulação do corpo, ossos juntas. Você convive com dor todo o tempo. Agora você sente dor? Bispo, eu posso descer aqui? A senhora congrega aqui, né? Estou vendo a camiseta. Fica de frente para mim. Vou pedir só uma irmã para me auxiliar. Quem estiver mais perto. Pode ser você, Anne. Pode ser. Fica você também, irmã. Como que é o seu nome? Célia. É tão bom orar por quem crê. Célia, eu não estou enrolando, tá? Estou preparando você para ser curada, tá? Quando a gente vai ao médico, eu imagino para uma mulher ser tão constrangedor ter que ser examinada por um homem. Imagina. Porém, a gente não tem outra saída, né? Você tem que confiar nas mãos daqueles que estudaram e se formaram. O que eu preciso? Talvez eu nem toque em você. Sinal que Jesus vai operar, viu? Mas eu preciso que você não ore e que só aqui na sua mente, no seu coração, você diga sem palavras, só aqui dentro: Jesus, o Senhor pode mexer aonde o Senhor quiser mexer. Combinado? Jesus tem liberdade. Se você cair, não tem problema. Não é endemoniado, né? Então não tem problema.
tá? Se cair para frente, eu estou aqui, as irmãs estão aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos e estendesse as tuas duas mãos assim. Isso. Em sinal de que você recebe. Tem um anjo atrás da senhora e ele vai tocar no seu corpo físico. A senhora vai sentir mexer partes do seu corpo. Uma das coisas que pode acontecer é que, sem a senhora perceber, as suas duas mãos elas vão se levantar sem a senhora perceber. Para confirmar que a senhora está curada, nós vamos ver depois o sinal, as tuas duas mãos lá em cima, e o Senhor Jesus fazer por completo esta obra, tocando todo o seu organismo. Ele já está te tocando. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus pode tocar sua filha. O anjo do Senhor que está atrás dela toca todo o organismo dela, toca todos os ossos, toca todas as juntas, toca todos os nervos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o sinal de que o Senhor tocou todo o organismo dela, as duas mãos dela, Pai, vai se levantar, e quando estiver elevada, é sinal que o Senhor completou a obra e fez tudo o que era para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor operou nesta noite, trazendo essa cura para a tua serva que tanto precisava e esperava em Deus isso, Senhor. Glória ao teu nome, Pai, por tudo que está acontecendo. Isso é por causa da oração da igreja, Pai. Isso é por causa da busca dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Está tudo bem? Não sou incrédulo, não. Mas o que a senhora sentiu enquanto a gente orava? Frio na espinha. Desceu. O corpo ficou leve. A senhora parecia que estava antes com um peso de 1000 quilos nas costas. Está tudo bem agora? A senhora tinha dores. Estava doendo quando a senhora chegou aqui. E agora a senhora não podia abaixar, não podia fazer. Na base do analgésico ontem. A senhora está bem? Amém, Jesus. Outra mão. Amém. Corre, mulher. Aleluia. Leve você um milagre para casa. Pode se assentar. A igreja de pé. Deus nos deu um sinal que Ele está aqui. Oh, Espírito de Deus. Por favor, quem está aqui e trava na sua casa alguma luta familiar, e você quer saber se o problema que você enfrenta é espiritual, se tem bruxaria, se tem obras malignas, ou se é algo natural que você precisa aprender a saber lidar e tem que continuar agindo como você está agindo. Quem quer saber se você está lidando com uma obra de bruxaria? Se você quiser, eu vou orar e Deus vai nos dar alguns sinais. Depois eu te chamo aqui à frente. Quem tem essa dúvida? Será que fizeram um feitiço contra mim? Quem quer saber? As duas mãos estendidas para frente, em sinal de que você recebe, e os olhos fechados. Pastor, eu não tenho essa dúvida, eu já tenho certeza que é natural, eu já tenho certeza que eu estou lidando com coisas espirituais pesadas. Tá bom.
Quem quer saber se é um problema espiritual, se tem bruxaria, se tem coisas malignas, as duas mãos estendidas para frente. Fecha os teus olhos. Não ore, eu vou orar por você. Continue com os olhos fechados, as duas mãos estendidas. O sinal que Deus vai nos dar. Algumas pessoas vai começar uma dor, depois eu te explico e oro para Jesus tirar. Outras pessoas vai vir ânsia de vômito, como se algo saísse aqui do estômago e subisse até a garganta. Mal-estar, tontura, e algumas pessoas que não estavam com tosse, com gripe, pode até começar a tossir, como sinal, repetindo, mal-estar, tontura, estômago, e também começar a tossir ou começar uma dor nesse momento. Continue com os teus olhos fechados, as suas duas mãos estendidas, eu vou orar por você. Pai, todos os anjos que o Senhor envia para nos dar esses sinais, em nome de Jesus, Pai, ordena eles a nosso favor agora. Toque a vida dessas pessoas agora, e nos dá o sinal, Pai, se essas pessoas estão lidando com obras de bruxaria, essas pessoas que querem ter certeza se estão travando lutas espirituais ou se são coisas naturais. Quem está em luta espiritual, obras malignas, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Anjos de guerra estão autorizados por Deus a tocar na vida dessas pessoas, principalmente quem enfrenta lutas na sua casa, no seu casamento, no seu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu canto uma vez e depois eu já encerro. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém, Jesus, amém. Dá um sinal com uma das mãos quem sentiu 1, 2 sintomas e segura a sua mão levantada. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Vocês conseguem correr aqui rapidinho, essas pessoas? E para mim não cansar vocês, se assentem por 1 minuto, eu já vou encerrar. Eu só preciso orar por essas pessoas. Deixa eu descer aqui. Aleluia. Vocês 3, a senhora também. Amém. Você está auxiliando, né? Vocês 4, a senhora também. Você está auxiliando, né? Então são 5 pessoas. O que a senhora sentiu na hora da oração? Está tudo bem agora? Tá? Não tem nenhuma dor? Não? Está tudo tranquilo, em paz? Então tá, então nem vou orar pela senhora, tá? Pode ficar aqui, porque a senhora já está se sentindo bem. Ok, fique aqui. O que você sentiu? Ânsia de vômito? Você apresentou sua família? Não? Você tem alguma área que você pensa, Senhor, nessa área, será que estou enfrentando alguma obra maligna? Ok, estende as suas 2 mãos. Sente ainda a ânsia? Sente ainda o estômago ou não? Irmã? Não? Tá, vou orar por você. Deus, tua filha precisa muito, Pai, da tua graça, do teu revestimento, para ela continuar, meu Deus, lutando em favor daquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. Em nome de Jesus, reveste ela da graça, Pai, para que ela possa prosseguir e nada impedir
ela de perseverar até o fim naquilo que o Senhor tem para ela. Senhor, dá vitória, Pai. Luta em favor dela contra o inimigo das nossas almas e não permita nenhum mal prevalecer contra a sua casa, contra o seu casamento. Amém. Fique aqui ainda. Você sentiu o quê? Você perdeu a firmeza das pernas e agora está bem? Não está? Você apresentou a sua família, seu pai e sua mãe. Estende as suas duas mãos. Deus, o Senhor deu sinal de que a tua filha não está lutando uma luta natural, mas algo espiritual. Reveste ela, Senhor, poderoso Deus da graça, fortalece as forças, continua, Pai, agindo, não deixe ela desistir, Senhor, porque o Senhor tem escutado a oração dela. Toca todo o corpo físico dela e abençoa a sua saúde. Amém. Fique aqui ainda. O que você sentiu, irmã? Mal-estar. E a perna também ficou sem firmeza. Apresentou a sua família. Ok, mais que uma pessoa. Estenda as suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, tua filha, Deus, vai prosseguir, porque o Senhor vai dar graça. Em nome de Jesus, fortalece as forças, Senhor. Não deixe ela desistir, meu Pai. Continue falando ao coração dela. Ajuda ela a prosseguir até ela contar esse testemunho para a glória de Deus. Fortalece as forças físicas, as forças espirituais. E continua sustentando essa mulher, Pai, ajudando ela a te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, fique aqui ainda, tá? O que a senhora sentiu? Ânsia? Está sentindo ainda? Tá? Você apresentou alguém da sua família? Ok. Deus, toda obra maligna, Pai, está quebrado em nome de Jesus. Está cancelado. O diabo não tem poder nem de atrapalhar essa mulher de prosseguir, e nem contra essas pessoas que ela apresentou, Senhor. Em nome de Jesus, tira, Pai, esses sintomas que o Senhor permitiu ela sentir, e no nome de Jesus, quebra na vida dos pais toda bruxaria, toda obra maligna, Pai, e opera por causa da busca dessa mulher. Em nome de Jesus, que ela seja abençoada junto com seus pais, para a glória de Deus, e tudo que não é de Deus, sai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, minha irmã? Está tremendo? Normal, tá? Passou a ânsia? Passou? Ok, só fique com ela, porque é normal ficar tremendo. Ela disse que passou a ânsia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que Deus deu esses sinais para vocês? Porque quando a gente trava a luta espiritual, a vontade é desistir e dizer assim: Senhor, eu não vou mais buscar por isso, porque parece que não está adiantando. Por que Deus deu esses sinais a vocês? Porque Deus não quer que vocês parem. Vocês estão sendo ouvidas por Deus. Há um momento que Deus vai agir. Só que nessa luta espiritual, enquanto Deus está agindo, vocês precisam prosseguir crendo, mesmo não tendo todas as respostas, mesmo tendo dias que vocês não compreendem. Mas por que é assim, Senhor? Vocês precisam prosseguir. Por quê? Deus deu esse sinal a vocês, que vocês estão lutando no mundo espiritual contra obras malignas. Sabe por que você e ela sentiu o estômago? Porque obra de bruxaria contra essas pessoas, e elas só não foram destruídas porque vocês estão ainda ali segurando. Então Deus está dizendo a vocês: não desista, Ele vai dar graça, Ele vai fortalecer. Vocês não vão parar de continuar apresentando essas pessoas ao Senhor, até chegar o dia de vocês contarem o testemunho. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Vocês estão bem? Saiu a ânsia? Saiu? Tudo bem, irmã? Tudo bem? Voltou a firmeza? Amém? Podem se assentar, podem se assentar. Por favor, a igreja agora de pé, e nós encerramos, porque o Senhor nos deu sinais que Ele está aqui. Em João 5, diz que Jesus entrou lá no tanque de Betesda e havia uma multidão de enfermos, necessitados, e assim por diante. Quantos que Ele curou, irmãos? Um. João capítulo de número 5, diz que depois perguntaram para esse um: quem te curou? E ele disse: não sei, eu sei que eu estava lá, um homem chegou, mandou eu ficar de pé, eu consegui ficar de pé,
depois de 38 anos paralisado, sai andando, não sei quem foi. Escuta, aquele que podia resolver qualquer problema esteve no meio daquela multidão, em João 5, mas ninguém reconheceu que ele estava ali. Por isso ele, por misericórdia, operou na vida de um. E quando perguntaram para esse um quem foi, não sei. Alguém percebeu já que ele está aqui? Se a gente perceber que ele está aqui, então não vai ser só um, ou quatro, ou uma pessoa. Então aquele que tudo pode estar em nosso meio, já deu sinais que está aqui. Foi ele que garantiu, se reunir 2 ou 3 no meu nome, ali estou eu no meio de vós. Foi João que escreveu em Apocalipse 1, ele viu o Cristo ressuscitado, glorioso, andando no meio de 7 castiçais. E Deus revelou, esses 7 castiçais é a minha igreja, o meu filho anda no meio da minha igreja. Por isso, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e o rei Nabucodonosor disse, lancei 3, mas estou vendo 4, e o 4 tem semelhança ao filho do homem. E isso se cumpriu quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali estou eu no meio de vós. Ele está aqui, essa reunião é no nome dele, esta oração é no nome dele, e ele está confirmando que está aqui. Então agora sim, as 2 mãos estendidas para você receber o que você em oração vem perseverando. Oh meu Deus, algumas pessoas as suas mãos vai começar a queimar, e esse sinal queimar, parece que está cheio de óleo as tuas mãos, unção, sinal de que Deus está colocando algo nas tuas mãos. E o Senhor está dizendo que é em relação à vida material, prosperidade, vai queimar as mãos de alguns. Outros, você vai sentir o sintoma daquela irmã, que os seus braços vão começar a se levantar, porque você vai sentir a presença de Deus e a confirmação, Ele te dando experiências e está te dizendo, estou colocando nas tuas mãos o que você precisa, por causa da oração, por causa da busca e do clamor. Vamos cantar ministério de louvor, vamos cantar um hino aqui, aleluia, pode ser o mesmo que nós cantamos aqui. Deus não rejeita oração, e as tuas 2 mãos estendidas, porque Ele está aqui, deu um sinal que está aqui, quer operar ainda na sua vida. Por isso eu não estou enrolando, eu estou falando o que Ele quer fazer. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Me ajuda, ministério de louvor, glória a Deus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Glória a Deus. Pode cantar, irmã. Nunca vi um justo sem resposta, oh, glória a Deus, ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Glória a Deus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com
Pai Santo, sobre as mãos estendidas, meu Deus, coloca agora, meu Deus, o Senhor está ativando ministérios aqui nesta noite, o Senhor está confirmando chamadas, o Senhor testou pessoas aqui, para que eles pudessem ser aprovados para uma obra que o Senhor os tem chamado. Eles não desistiram, Senhor. Quantas pessoas o Senhor está confirmando a chamada? Tem pessoas aqui que o Senhor está colocando grande prosperidade em suas mãos. Eles têm um coração na tua obra, Pai. Eles querem fazer mais pela obra. Prospera mesmo, glorioso Deus. Tem gente aqui, Senhor, que espera por renovação, por cura divina. Tem gente aqui intercedendo pela família. Tem gente aqui, Senhor, precisando de solução e orientação. Pai Santo, as mãos estão abertas, Pai, para receber daquilo que os céus está derramando sobre nós neste primeiro dia, meu Pai, de congresso. Poderoso Deus, abençoa mesmo, Pai, o teu povo, esta igreja, Pai, os servos de Deus que buscam e esperam no Senhor. Coloca nas mãos deles, Pai, a provisão, Senhor, a solução, a vitória, poderoso Deus, para que nós possamos ouvir os testemunhos, Pai. Assim oramos, cremos e recebemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você vai aplaudir ao Senhor e devolva a palavra ao Bispo Edson. Obrigado, irmãos.